Entrou muito conteúdo gástrico aqui, ó. Nossa senhora, foi uma tragédia só, viu? Quase todo o conteúdo que foi regurgitado ali foi para dentro da traqueia do paciente. Vamos lá, pessoal. Olha só que perigo, que grave essa intubação na traqueal. Olha que tragédia que aconteceu aqui. E aí, com certeza, esse paciente aqui teve uma repercussão gravíssima. Olha o tanto de conteúdo gástrico que está entrando na cavidade da traqueia do paciente. Estamos diante de uma regurgitação seguida de uma broncoaspiração. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer durante a sua intubação traqueal, junto ali de uma laceração traqueal por uma lesão mecânica, né? Eu acredito que são as duas intercorrências mais temidas. E esse vídeo aqui, ó, ele pegou uma regurgitação inicialmente, ó, a gente está vendo o conteúdo gástrico sendo regurgitado. É um conteúdo mais bilioso, né? A gente vê no começo aqui do vídeo ó, que o paciente está com a sonda. Olha só, isso daqui é uma sonda nasogástrica ou nasoenteral. Não dá para saber porque está muito de pertinho. Acredito que seja uma sonda nasogástrica. E aí, ó, há uma regurgitação. Deve ser um paciente muito grave com a gastroparesia ou que com o estômago cheio. Estômago cheio não falaria porque a gente não está vendo nenhum conteúdo alimentar aqui. Basicamente é conteúdo gástrico mesmo, com refluxo biliar também. E ele tentou fazer a intubação, a gente está vendo aqui também uma intubação com videolaringoscópio. E olha que erro fatal. Olha que erro crasso que esse colega cometeu. Infelizmente ele não usou o fio guia. Mas, Tiago, você está falando que ele errou? Sim, é errado. Você fazer uma intubação orotraqueal sem fio guia é um ato não recomendado. Ainda mais, você fazer uma intubação orotraqueal com videolaringoscópio sem fio guia e um tubo aramado, meu Deus do céu, nossa senhora, são uma sequência de erros que esse colega aqui cometeu. E você viu, ó, que o tubo não passou, inclusive o tubo ajudou a baixar a cavidade da entrada aqui da traqueia, né, a entrada glótica, para o conteúdo gástrico entrar e o paciente ter mais broncoaspiração ainda. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho porque temos uma série de problemas aqui durante esse vídeo. Em primeiro lugar, para ficar bem claro, certo? Você tem que ter na sua cabeça isso, que é a diferença entre vômito e regurgitação. O que a gente viu nesse vídeo foi uma regurgitação. O paciente regurgita de uma forma passiva. Por quê? No abdômen nós temos pressão positiva dentro da nossa cavidade abdominal. E aí quando você usa bloqueadores neuromusculares, quando você faz uma boa sedação, que é recomendado, né? O paciente ele vai regurgitar. Quando acontece algo, né, é uma regurgitação, porque é uma ação passiva. Não há força muscular, não há contração da musculatura abdominal, da musculatura intercostal, não há aumento proposital da cavidade abdominal, né? Aumento da pressão da cavidade abdominal, melhor dizendo. E do outro lado existe o vômito, que é o que a gente faz quando a gente está acordado e com tônus muscular. O que é o vômito? É quando você faz uma força abdominal, uma força da musculatura intercostal, aumenta essa pressão abdominal para que aquele conteúdo gástrico seja expelido com pressão. Então tem muito colega que não sabe a diferença, né, entre regurgitação e vômito, e aí fala, poxa, o paciente regurgitou pra caramba, né, durante a minha intubação, toda vez eu tô tendo regurgitações e tal, sendo que o problema é porque ele não está fazendo o bloqueio neuromuscular do paciente, e o paciente fica fazendo força, fica brigando, né, aquela tragédia toda, e ele faz tanta força abdominal que ele vomita, porque ele não está bloqueado. Então, até isso é um dado estatístico, tá? Você usar bloqueador neuromuscular, você diminui a incidência de broncoaspiração, que é o evento grave final. Você diminui a broncoaspiração porque você diminui os vômitos.
mas não há tanta diminuição assim na regurgitação. Acredito que exista, mas isso é a opinião do especialista. O que eu sei é que o uso de bloqueadores neuromusculares classicamente diminui a consequência final, que é a broncoaspiração. Então vamos voltar aqui no vídeo para você ver quais erros que foram cometidos aqui, que eu identifiquei vários, né? Então, ó, beleza, ele está fazendo a laringoscopia com o vídeo laringoscópio, e aí ele vem com o tubo orotraqueal aramado sem o fio guia. É um erro duplo aqui, né? Por quê? Em primeiro lugar, tubo aramado ele é mais maleável que o tubo convencional, já para começar. Ele é mais molenga e você vai ver no vídeo que o tubo fica ali, né? Ele querendo ir para o lado, ele vai para o outro, aí vai para baixo. Já é um erro aí você fazer uma intubação orotraqueal sem fio guia no tubo aramado. E também fazer intubação orotraqueal sem fio guia não é recomendado. A Sociedade de Via Aérea Difícil recomenda que você sempre use fio guia, especialmente nessas situações de urgência e emergência. Estamos diante aqui de um paciente grave, um paciente de UTI. Ele estava com a sonda nasogástrica. Então, quando você está na videolaringoscopia, é muito mais difícil de você fazer o direcionamento do tubo orotraqueal. Então vamos lá, ó, lá vem o tubo. Ó, o que aconteceu, preste atenção. Ele quase acertou aqui, ó. Quase acertou de primeira, ó. Quase entrou o tubo aqui. Se tivesse com fio guia, com certeza ele teria acertado e essa regurgitação teria sido evitada. Mas o que é que aconteceu? Quando ele foi fazer a força, ó, o tubo empurrou a laringe do paciente para baixo e começou a entrar o conteúdo gástrico. Olha, entrando. Entrou muito conteúdo gástrico aqui, ó. E ele fez a intubação, não sei nem se insuflaram cuff, se entrou mais ainda. Nossa senhora, foi uma tragédia só, viu? Quase todo o conteúdo que foi regurgitado ali foi para dentro da traqueia do paciente. E aí, você já sabe que algo de ruim aconteceu. Primeiro, porque você viu, você teve o visual ali, né, do estômago, do conteúdo gástrico entrar na cavidade traqueal do paciente, né, na traqueia propriamente dito. E aí, sabe o que é pior? Quando você conecta o paciente na ventilação mecânica, existe uma marcante dessaturação. Você vai ter muito trabalho para fazer a oxigenação desse paciente. Vai ter que aumentar a FiO2, vai ter que aumentar a PIP. Você vai usar os seus critérios ali, né, os seus ajustes iniciais. Você vai ver que é um pulmão que está difícil de ventilar. Você, nesse caso, já sabe que houve uma broncoaspiração importante, que está traduzindo em uma deficiência de oxigenação. O pulmão do paciente fica com as pressões maiores, fica muito mais difícil de fazer a ventilação mecânica desse paciente. Então isso é até bom para você ter uma noção. Caso isso aconteça com você, minha colega médica, em algum momento da sua vida, você dá para já ter um feeling ali se houve uma broncoaspiração importante ou se quase não houve broncoaspiração. Se o paciente ficar muito ruim da ventilação mecânica após a sua intubação, né? Se você tem que estar usando 100% de FiO2, tem que ficar aumentando o PIP, você já tem a certeza que esse paciente teve uma regurgitação e uma broncoaspiração significativa. Às vezes você vê ali o conteúdo gástrico, né? E você fica em dúvida, poxa, será que entrou alguma coisa, né? Eu não vi entrar, mas, poxa, estava ali do lado, né? Estava perto da traqueia do paciente. E aí, se você conecta o paciente na ventilação mecânica e a ventilação está fácil, se não tem nenhum problema, né? Está muito legal para configurar os parâmetros iniciais e você vê que a saturação sobe com facilidade, muito provavelmente esse paciente não broncoaspirou. Isso já aconteceu comigo, tá? Certa vez eu estava no hospital aqui de São Paulo, o Hospital do Campo Limpo, e acabou que eu recebi uma paciente que ia fazer uma cirurgia abdominal. Eu acredito que ela estava com a colecistite aguda, alguma coisa assim. Eu não lembro qual era o diagnóstico dela. Mas era um abdômen agudo e a gente tinha que fazer uma anestesia geral para a paciente ser operada. E eu lembro que eu fiz a sequência rápida de intubação, porque ela tinha provavelmente estômago cheio. Ela veio de casa, né, uma situação de urgência e emergência. E aí a gente faz a sequência rápida de intubação. Opioide, hipnótico e bloqueador neuromuscular. Eu lembro que eu usei a succinilcolina. Nesse momento, era uma paciente mais obesa, tá? Uma paciente que tinha um peso aumentado. E aí eu passei muito tempo posicionando ela. Coloquei vários coxins na região interescapular, depois vários coxins na região occipital, de tal forma que ela ficou
com a sniffing position, né, com a elevação ali do dorso dela, e eu também dei um leve proclive na mesa cirúrgica. Eu abaixei um pouquinho os pés dela e subi a cabeceira para que ela ficasse melhor, para que a intubação orotraqueal fosse mais facilitada, né? Nós sabemos que as intubações orotraqueais, quando feitas nessa posição de sniffing position, as taxas de sucesso são maiores. E é o que eu sempre recomendo para os meus alunos. E aí eu lembro que quando eu finalizei a succinilcolina, fechei a seringa ali, completei os 10 ml de succinilcolina, eu só escutei um barulho assim, vindo da cavidade oral da paciente. Aquele barulho de vômito, né? Não é nem vômito, aquele barulho de líquido voltando com pressão, como se fosse um arroto. E eu pensei, ih, rapaz, será que ela tá regurgitando? Aí fui, né, fiz a laringoscopia rapidinho lá, peguei o laringoscópio, comecei a entrar na cavidade oral. E assim que eu fiz a elevação, eu vi que, por sorte, olha o que aconteceu. Existia sim uma regurgitação, porém, pelo fato de eu ter posicionado a paciente mais para cima, né, com esse proclive, toda a substância ali que foi regurgitada, ela ficou embaixo e aqui em cima estava a entrada glótica da paciente, né? Então, fez-se um lago aqui embaixo, na parte ali da valécula inferior da paciente, e em cima, na entrada glótica, na região laríngea, não tinha nada. E aí eu fui com muito cuidado, estava com o tubo com o fio guia, com muito cuidado, passei o tubo, tirei o fio guia e já insuflei o cuff. E aí, ó, ventilação perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade, paciente saturando bem. Provavelmente não caiu nenhuma gota de conteúdo gástrico no pulmão dessa paciente, tá? E aí, para você entender o que é que você deve fazer quando você tem a certeza ou desconfia fortemente que o paciente teve uma broncoaspiração. Em primeiro lugar, você deve focar a sua energia na ventilação mecânica para fazer com que esse paciente sature a níveis toleráveis, porque é comum você ter uma broncoaspiração maciça e o paciente fica saturando 80%. E aí muito colega vai subir na FiO2, vai subindo, chega em 100% de FiO2 e o paciente está saturando 82%. Muito cuidado, tá? Se você deixar seu paciente saturando 82, 83, 84, 85, daqui a pouco ele vai parar. Porque as coronárias dele e o miocárdio, né, na verdade, não vai aguentar trabalhar com a saturação dessa. Então você vai desencadear o infarto aí por hipóxia, por falta de um desbalanço demanda e consumo, oferta e consumo, na verdade. Então, suba o mais rápido possível a saturação desse paciente. A primeira medida, sim, é aumentar a FiO2 e a segunda medida, sim, é aumentar a PIP do paciente. Tem colegas que não sabem, mas eu estou falando aqui, que aumentar a PIP melhora a oxigenação, melhora a saturação no paciente. Tá? Se você está saturando, se você tá ali com uma FiO2 de 100% e você quer subir a PIP desse paciente, você está autorizado a usar níveis altos de PIP, tá? PIP de 14, de 15, de 16. Tem uma tabela, né, que é a PIP Table, que é muito usada, ela é muito prática, muito rápida, tá? Nesses momentos assim de rapidez que você queira usar, você pode usar assim a PIP Table. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, já estava abrindo durante a nossa conversa. PIP Table, ela dá para você uma noção de relação entre FiO2, que é aqui em cima, e a PIP que você pode ajustar para o seu paciente. Então, digamos que você está com um paciente de difícil ventilação e ele está com a FiO2 de 70% e ainda está dessaturando. Você pode aumentar a PIP dele para 10, para 12, para 14. E aí, ó, se você está usando 100% de FiO2, olha só, você pode usar uma PIP de 18 a 24 centímetros de água, tá? É super factível. Eu gosto da PIP Table porque é uma forma rápida e prática para você aumentar a PIP do paciente, mas existem maneiras também, outras maneiras, né? Tem a titulação decremental, por exemplo, que já é algo mais complexo, né? Às vezes ali na urgência você quer algo rápido e prático. Então eu sugiro a PIP Table. E os estudos ainda não mostraram desvantagem dela, tá? Sobre os outros tipos de titulação.
Uma outra ação muito importante que você tem que fazer para o paciente que teve uma broncoaspiração é solicitar uma fibroscopia para esse paciente. Esse paciente tem que ir para a UTI, certo? Já pede a vaga de UTI dele, porque ele vai ser um paciente de difícil controle, vai ser um paciente de difícil manejo. Manda para a UTI e lá, ou já na parte do setor que você está, né? Se você está no centro cirúrgico, na emergência, ou se você está na própria UTI, solicite que se faça uma fibroscopia de urgência para o fibroscopista ir ali na traqueia do paciente, examinar, ver se não tem nenhum resto alimentar mais grosso, aspirar, lavar toda a traqueia do paciente para tirar aquele líquido, que é um líquido ácido, né? É um líquido que está vindo do estômago. Então você quer diminuir essa agressão e através dessas manobras aí, o fibroscopista, né, o broncoscopista, ele pode diminuir a agressão e aí já se prepara porque esse paciente pode ter uma pneumonite química causada pela agressão do suco gástrico. Não é sempre que existe a pneumonia infecciosa por regurgitação e broncoaspiração, ou vômito e broncoaspiração, e também não é indicado você iniciar antibiótico profilático para esse paciente. Só se ele começar a apresentar sinais infecciosos, tá? Muito cuidado que é de senso comum já querer começar um antibiótico para ele. Não, espere, vamos analisar o leucograma, vamos analisar a hemocultura, vamos analisar a cultura de aspirado traqueal, se o paciente começa a fazer febre, se ele começa a inflamar. Beleza, se isso acontecer, você inicia antibiótico terapia. Caso contrário, o nosso papel é vigiar e cuidar da pneumonite química, da agressão química que houve ali no pulmão. Fechado, meus amigos e minhas amigas? Excelente esse vídeo, achei muito legal. Se você gostou também, se você achou que as discussões aqui trazidas foram interessantes, já deixa o seu like. Se você quer aprender mais comigo, ó, aqui em cima tem um QR Code para você acessar o meu site. E é isso aí. Um grande abraço, meu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau!